Muito boa noite, irmãos. Eu saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer as palavras do pastor Jaime. Me sinto bastante indigno delas. É muita generosidade da sua parte, pastor Jaime, falar de mim assim desse modo. Quero também saudar os irmãos aqui presentes, jovens. Que evento bonito, quanta gente bonita. Jovens se reunindo para buscar mais ao Senhor. Trago a vocês o cumprimento da nossa igreja lá, dos santos que se reúnem em Aracaju, a Igreja Presbiteriana Sião, de onde sou membro, e de todo o corpo de Cristo, porque essa é a realidade de nós, né? Que nós convivemos. Nós fazemos parte de uma grande nação, e onde quer que nós estejamos, nós estamos à vontade, nós estamos em casa, porque nós encontramos família. E é dessa forma que eu me sinto aqui em Manaus. Não é a primeira vez que eu chego por aqui. Eu estive aqui também há 5 anos atrás e todas as vezes que venho aqui me sinto muito acolhido, um povo muito caloroso. Então, agradeço a todos vocês pela receptividade. Nesta minha única palestra que darei aqui, dando início a esse encontro, nós trataremos sobre o temor do Deus Criador. Para isso, vamos ler o texto que está lá em Gênesis, capítulo 3. Peço a você que abra a sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis, capítulo 3, versículos 7 a 13. Nesse texto, nós veremos o momento que se segue ao pecado, o momento que se segue à queda. Que diz assim a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Meus irmãos, há 2 anos atrás nós acompanhamos o falecimento da Rainha Elizabeth II, uma figura bastante conhecida dos nossos dias, a monarca britânica. Ela começou seu reinado em 1952 e reinou por 70 longos anos, tornando-se assim o reinado mais longevo, mais longo da história da monarquia britânica. Entretanto, falar da coroa britânica é falar de um tema que é bastante controverso. Nós temos 2 grupos nesse debate aí. De um lado, nós temos o grupo que acha que é um desperdício manter uma família real nos dias de hoje, nos dias de hoje que é tão comum e tão popularizada a democracia, os representantes eleitos. Por que manter uma coroa que não exerce em si o governo? Mas, de outro lado, nós temos um grupo que tem um apreço pela monarquia britânica, pela coroa. E talvez você também tenha uma certa simpatia. Você assista na Netflix algum documentário, alguma série. Nós temos The Crown na Netflix, uma série conhecida. Nós temos o documentário da Harry e Meghan. Talvez você seja daquele tipo de pessoa que gosta de acompanhar as notícias do tabloides ingleses. Você sabe que Kate sumiu por um tempo e os jornais comentaram sobre isso. Sabe que Kate reapareceu dando explicações. Sabe todas as teorias da conspiração sobre a morte da princesa Diana. Conhece toda a controvérsia relacionada ao príncipe Harry e seu desligamento da família real. Mas independente, esse não é o motivo de nós estarmos comentando sobre isso. Independente de você ser do tipo que acha um desperdício ou ser do tipo que gosta
e que gosta de acompanhar a família real britânica, é notório que esse é um assunto ainda que passa nos jornais, que é um assunto relevante na nossa sociedade. Deixe-me fazer um exercício de imaginação com vocês. Será que, se você tivesse a oportunidade de conhecer a monarca britânica, a tão famosa Rainha Elizabeth, como você se portaria? Suponha que você estivesse na sua viagem e que Deus abençoe você, você consiga fazer uma viagem à Inglaterra, vá lá aos portões do Palácio de Buckingham, que é o palácio onde fica a família real. E vamos supor que você está lá para conhecer o monarca, para conhecer o rei e a rainha. Deixa eu dar algumas dicas para você não passar vergonha. Se você se coloca na presença da rainha, você não pode se colocar de qualquer forma, você precisa mostrar certo respeito e demonstrar isso na sua postura. Os homens, eles se curvam, e é tradição que os homens curvem apenas a cabeça, quando se coloca na presença da rainha. Já as mulheres precisam se curvar um pouquinho mais, dobrando também o joelho e fazendo um sinal de reverência. Se você vai conversar com a rainha e tivesse essa oportunidade, você precisa começar essa conversa chamando ela de Sua Majestade. Não existe outra forma de tratamento, outro pronome de tratamento. É Sua Majestade. E então, nas próximas vezes que você se referir a ela, o vocativo passa a ser Senhora. Mas a primeira é Sua Majestade. Todas as vezes que a rainha se coloca no recinto, as pessoas precisam se levantar e só podem sentar se ela der a sua permissão. Os funcionários, os visitantes não podem se apresentar de qualquer forma, eles precisam estar trajados, vestidos da forma correta, com a devida formalidade. E uma última curiosidade é o toque físico. Você não pode tocar na rainha de qualquer forma. Você precisa esperar que ela dê a mão para que você cumprimente. Então, ali há um chacoalhar de mãos. Um episódio que ficou conhecido na mídia foi quando a Michelle Obama, a esposa do Barack Obama, ela abraçou a rainha. Então, ela quebrou o decoro, isso saiu nos jornais, nos tabloides. Mas, por que eu introduzo esse assunto falando sobre algo que está tão distante de nós, está na Inglaterra, a coroa britânica? Porque, meus irmãos, a nossa sociedade ela perdeu a noção de decoro e reverência. São as instituições tradicionais, como a coroa britânica, vamos pensar no exército, toda aquela hierarquia, o bater continência. São essas instituições tradicionais que se tornaram redutos desses hábitos antiquados, e dentre eles estamos nós aqui para reafirmar as nossas crenças, nossos valores. Como você se portaria diante de um rei? Um rei com o reinado mais longo da história. Não são 70 anos, porque o seu reinado não tem início de dias. Certamente com todo o temor e reverência que é devido, eu tenho certeza disso. Mas porque por vezes você se esquece, nós nos esquecemos e nos portamos diante de Deus de forma tão irreverente, tão de qualquer forma. A Bíblia nos traz exemplos de pessoas que se colocaram na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que é todo-poderoso, e ficaram trêmulas. Vamos ver alguns exemplos. João teve uma visão do Senhor, está lá em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, a partir do 12, versículo 12 ao 18, está narrado a visão que João teve do Senhor. E qual foi a reação de João a essa visão maravilhosa? Versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Daniel também viu o Senhor, isto está narrado em Daniel, capítulo 10, como está lá escrito. Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 4. Daniel tem essa visão do Senhor. E então, eu quero aqui focar apenas nas reações desses santos. Daniel desfalece com o temor dessa visão. Versículo 7 diz assim, só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram.
Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei eu, pois, só, e contemplei esta grande visão. E diz a palavra de Deus: não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Meus irmãos, vocês percebem a intensidade de um encontro com o Senhor? Daniel parou de sentir o corpo, ele caiu, não restou força nele. Jacó também esteve na presença do Senhor quando estava fugindo do seu irmão Esaú. Você se lembra dessa história? Sabe que Jacó usurpou o direito de primogenitura do seu irmão mais velho, Esaú. E Esaú passou a odiá-lo. E nesse caminho de fuga que a sua mãe ela encaminha Jacó, ele cai no sono, ele para descansar. Ele tem uma visão, aquela visão de uma escada que do céu descia e subia anjos até ele. E nesse sonho, Deus lhe aparece e diz assim, versículo 16 do capítulo 28 de Gênesis. Gênesis 28, versículo 26. Desculpa, Gênesis capítulo 28, a partir do verso 10 ao 17 está narrado isso. E diz assim, que o Senhor lhe apareceu para lhe fazer promessas. Deus apareceu para prometer a ele um povo, uma terra e de que sempre estaria com Jacó. De que ele jamais seria desamparado. Veja, aqui há um aspecto bastante interessante dentre os encontros, porque Deus não aparece zangado, Deus não aparece irado para Jacó. Deus aparece para fazer promessas, para expressar a sua bondade e a sua misericórdia na vida de Jacó. E ainda assim Jacó teme. E ainda assim Jacó teme a presença de Deus. Diz assim no versículo 16 do capítulo 28. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Isaías também viu o Senhor em sua majestade. Isaías capítulo 6. Diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Me falta aqui tempo, irmãos, de detalhar todos esses encontros que nós encontramos na Bíblia. O encontro de Ezequiel no seu chamado, em que ele cai rosto em terra. O encontro de Manoá, o pai de Sansão, que ao ver o Senhor, ele diz assim para sua esposa: certamente morreremos porque vimos ao Senhor. Diante de todos esses encontros, nós percebemos que esse Rei dos Reis, ele é de fato temível. Mas eu gostaria de detalhar aqui um encontro em especial. O primeiro dos encontros, o primeiro dos nossos pais, o primeiro homem, Adão. Então nós vamos retornar ao texto de Gênesis 3, o texto que nós lemos no início dessa fala, que diz assim, a partir do versículo 8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Vamos olhar, meus irmãos, agora para esse texto e a reação de Adão, entender essa relação com Deus Criador, porque aqui, após o pecado, Adão e Eva eles reagem da seguinte forma, e isso está muito bem detalhado no final do versículo 10. Eles são tomados por vergonha porque estava nu. Eles sentem medo, tive medo, diz o final do versículo 10.
e eles fogem da presença do Senhor. Eles se escondem da presença do Senhor. Porque estava nu, tive medo e me escondi. Diante desse relato da criação e sua queda, vejamos o primeiro tópico desse estudo. Primeiro, eu gostaria de falar aqui do temor desse Deus Criador. Fazendo uma pergunta para você. Vamos parar para pensar um pouco. Se nós não tivéssemos pecado, ainda assim, será que nós temeríamos a Deus? Você já parou para pensar nisso? Se nós não tivéssemos pecado, ainda assim, nós temeríamos a Deus? E a resposta é sim, nós temeríamos sim, nós teríamos uma santa reverência pelo nome do Senhor. 2 motivos para isso, basta nós lembrarmos que esse Deus é totalmente outro. Esse Deus tem atributos que a teologia nos fala que são atributos incomunicáveis, atributos que nós homens não somos copartícipes. Esse Deus é onipotente, esse Deus é onipresente, esse Deus é onisciente, coisa que nós não somos. Nós não estamos em todo lugar, nós não sabemos de tudo, nós não temos todo o poder. Esse Deus é soberano, esse Deus é supremo. Não tem como se colocar na presença de um Deus assim e não sentir uma santa reverência, uma santa solenidade. Deus é nosso Criador, Deus é nosso Pai, Deus é o nosso Senhor. Não existe aqui o mesmo nível. Deus é nosso superior. Portanto, Ele é digno de respeito, mesmo que não fôssemos criaturas caídas. Tanto isso é verdade que na visão de Isaías que nós lemos aqui, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, nós vemos uma figura angelical, o serafim. Os serafins são seres que nunca caíram, são seres puros, seres que assistem perante o Senhor, seres que estão acostumados, por assim dizer, com a presença do Senhor. Mas ainda assim os serafins temem, com 2 asas eles cobrem o rosto, com 2 asas cobrem os pés, para se colocar na presença do Deus que é santo, santo, santo. Mas ao lermos os relatos bíblicos de encontro com o Senhor, percebemos que aqueles homens ficaram aterrorizados. Não foi um simples temor de reverência. Eles ficaram aterrorizados, a ponto de, em diversos desses textos, o Senhor precisar corrigir a postura desse servo e dizer assim: meus servos, não temas. E levantá-los pela mão. O relato do Gênesis nos mostra que Deus mantinha um relacionamento com nossos primeiros pais. E por diversas vezes Ele havia aparecido para eles, os instruindo. E isso a gente contraprova nos capítulos anteriores ao capítulo 3, que é o relato da queda. No capítulo 1 de Gênesis, versículo 28, diz assim o Senhor conversando com Adão, dando ordens, dando mandatos para Adão, dizendo assim: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. Deus está ali, se aparecendo a Adão. Também no capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim: de toda árvore do jardim comerás livremente. É o Senhor falando com Adão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Entretanto, a Escritura não diz que Adão era tomado por um terror quando o Senhor falava com ele. Tal era o relacionamento entre Deus e o homem que, diz o texto que nós lemos após a queda, que o Senhor andava no jardim pela viração do dia. Talvez Deus tivesse feito isso outras vezes com Adão. O que, pois, então, faz com que o homem, ao ver o Senhor, caia como morto? Porque nós vemos que esse não é o padrão antes de Gênesis 3. Não era o padrão de Adão antes de pecar. O que é que faz, então, o homem cair como morto perante a presença do Senhor? O pecado, meus irmãos. Eis o novo elemento com que nós passamos a lidar após a queda e que faz ainda maior distinção entre Deus e o homem. E essa parte nós precisamos realmente entender, porque
Eu disse que Deus, ele é nosso superior, é nosso Pai, Senhor, Criador, e, portanto, ele é o nosso superior, ele é digno de todo temor e reverência. Mas agora existe um elemento, que é o pecado, que faz essa distinção atingir níveis muito maiores. Essa distinção se torna abissal. Deus é o santo, e nós passamos a ser pecadores. Não é por isso que Adão foge e se esconde da presença do Senhor? Pois agora havia pecado fazendo separação entre Deus e o homem, um total desnivelamento entre Deus e o homem. Qual é a grande preocupação de Isaías ao ver o Senhor? Ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem pecador e tenho lábios impuros, e habito no meio de um povo pecador e também de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor, que é santo. A reação de Pedro também, a pesca maravilhosa. Ele se prostra diante dos pés do Senhor e diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Acaso o filho que tirou 10 na escola, ele tem medo de se apresentar na presença do seu pai? Medo não, mas reverência sim, porque é pai. Mas medo a gente passa a ter quando a gente erra, quando há pecado. Se nós não cometemos crimes e seguimos a lei, tememos ser punidos pelo Estado, não é isso que está lá em Romanos capítulo 13? Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Então afirmo que nós passamos a temer a Deus em um nível além da criação, a ponto de tremermos, nos aterrorizarmos, porque nós somos devedores e esse Deus é santo. Olhar para a santidade de Deus nos faz enxergar o nosso pecado de forma mais nítida. E é com esse tópico que João Calvino, um grande sistematizador da doutrina, ele começa as institutas da religião cristã. Se você pegar lá no primeiro tomo da sua edição, no capítulo 1, vai estar lá o título. Eu trouxe aqui a versão da editora Unesp. O homem jamais chega ao conhecimento puro de si, sem que antes contemple a face de Deus, e dessa visão desça para a inspeção de si mesmo. Diz assim, esse é um trecho que eu retirei das Institutas. O homem jamais chega a um conhecimento puro de si sem que antes contemple a face de Deus e dessa visão desça para a inspeção de si mesmo. E aí, João Calvino, ele continua. Assim é que, sendo a soberba inata a nós, sempre nos vemos como justos, íntegros, sábios e santos. E essa é a nossa disposição natural do coração. Se nós não nos comparamos com a majestade de Deus, nessa visão gloriosa do Senhor, nós achamos que nós somos bons. Se nós nos comparamos com quem está ao nosso lado, com os nossos colegas, com os nossos amigos, talvez a gente chegue a essa conclusão. Eu sou bom. Mas a gente não chega ao verdadeiro conhecimento de nós mesmos sem que a gente contemple o Senhor. Continua Calvino falando sobre essas experiências, esses textos que nós lemos sobre esses santos que temeram diante do Senhor. Ele diz assim, a Escritura narra que todas as vezes que os santos, seja Isaías, seja Daniel, seja Manoá, seja qualquer santo que se colocou na presença do Senhor, estiveram na presença do Senhor, eles foram abalados e afligidos, e sentimento de horror e espanto se apoderou deles. Devemos então concluir que, muita atenção agora. Devemos então concluir que o homem nunca é suficientemente atingido e afetado pelo conhecimento da pequenez da sua humanidade, a não ser depois que se compara com a majestade de Deus. Ter a visão do Senhor, conhecer ao Senhor,
é conhecer a nós mesmos, que nós somos pequenos, pecadores. É por isso que estudar teologia e compreender mais do Senhor deve nos colocar de joelhos. Se você está aqui nesse evento é porque você deseja crescer no Senhor, no conhecimento do Senhor. E a sua postura deve ser de se colocar de joelhos perante o Senhor. Esse é o ponto da teologia de Agostinho. É a teologia de joelhos, que nenhuma revelação pode ser dada sem que Deus a entregue. E o receptor desse conhecimento deve estar em humildade. Se você está estudando teologia, se você está interessado em aprender mais do Senhor, e você está ficando soberbo, isso é um contrassenso, isso não está baseado na palavra. O que nós vemos aqui nos encontros com o Senhor, naqueles que passaram a conhecer mais o Senhor, é totalmente o contrário. Se você está achando que você é bom depois que você passou a conhecer um pouco mais, está tudo errado, você não está tendo uma visão do Senhor. Porque se tivesse, você estaria com o rosto em terra. É a inteligência humilhada, né? Como popularizou esse termo no seu livro também o pastor Jonas Madureira. Inteligência humilhada, de joelhos. Mas aí nós passamos para o nosso segundo tópico. E com esse nós encerramos o primeiro tópico, é o temor do Deus Criador. O segundo é a permanência do temor. O segundo tópico é a permanência do temor. Até aqui nós temos visto que devemos temer a Deus porque Ele é nosso Criador e Pai e porque também Ele é santo e nós somos pecadores. Tudo bem, até aí tudo bem, mas será que essa não é a visão do Deus do Antigo Testamento? No Antigo Testamento ele parece mais severo, não parece? Uzá, se você lembrar daquele texto lá em 1 Crônicas, ele morreu por ter tocado a arca quando os bois tropeçaram. O povo estava em peregrinação e a arca estava sendo levada por uma carroça, um carro de bois. E aí um boi, ele tropeça e a arca vai caindo e Uzá naquela boa vontade aqui vai colocando a mão e ele morre. Isso parece ser um pouco severo do Deus do Antigo Testamento. Nadab e Abiú, eles foram queimados até a morte porque ofereceram fogo estranho no altar de Deus. Isso está lá em Levítico capítulo 10. Permita-me apenas fazer um parênteses aqui para explicar um pouco esses textos. A arca ela deveria ser carregada por levitas, mais especificamente levitas da família de Coate, os coatitas. E ela estava sendo carregada por uma carroça, por bois. O incenso que se preparava no altar de Deus era um incenso específico, com a mistura específica. Não era qualquer incenso, mas Nadab e Abiú acharam que poderiam oferecer qualquer coisa perante o Senhor. Qualquer coisinha que eles queimassem, o Senhor estaria aceitando. Isso lhe parece um pouco exagerado? Não se você lembrasse da santidade de Deus a quem servimos e que Ele deseja ser adorado da forma como Ele nos ordenou. Queridos, nosso Deus é um Deus meticuloso, é um Deus detalhista. Deus ordenou cada coisa no templo, cada disposição, a forma como Ele desejava ser adorado. E aqui nós temos Uzá e Nadab e Abiú infringindo isso, achando que podem adorar a Deus da forma como eles acham. Da forma como eles acham que deve ser a adoração a Deus e não da forma como Deus prescreveu. Deus é o mesmo no Antigo e no Novo Testamento. Ontem, hoje e sempre. E para que nós entendamos isso, nós podemos lembrar do primeiro exemplo que eu dei aqui. Se você lembrar, eu falei, a primeira visão do Senhor, o servo do Senhor que teve essa visão, que eu trouxe aqui como exemplo, foi João.
João, já nos tempos do Novo Testamento, da Nova Aliança, João, no capítulo 1 de Apocalipse, está lá dito que ele cai aos pés do Senhor como morto, nessa visão, diante do Deus do Novo Testamento. Ananias e Safira contaram uma mentira ao entregar sua oferta na igreja. Se você lembrar lá do texto, Ananias e Safira, eles vendem um terreno e eles vão entregar o lucro perante a igreja. E aí Pedro diz, Ananias e Safira, um de cada vez. Se vocês tivessem retido o valor, não é certo que não teria problema, mas porque vocês vieram perante mim e mentiram perante o Espírito, eles caem mortos, eles caem duro. O Deus do Novo Testamento. Talvez um dos livros mais elucidativos da relação de Antigo e Novo Testamento seja o livro de Hebreus. Então vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 10. Porque no livro de Hebreus nós vamos perceber que existe uma diferença que é notável da Antiga Aliança para a Nova Aliança. A Antiga Aliança é muito mais visível e a Nova Aliança é uma aliança de fé, uma aliança das coisas invisíveis. Hebreus, capítulo 10, versículos 26 ao 31. Nós temos aqui o autor aos Hebreus dizendo assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Aqui é interessante a gente notar algumas coisas. O contexto da Epístola aos Hebreus, que é um contexto em que o autor aos Hebreus está escrevendo para provavelmente os judeus cristãos que haviam saído da Palestina. Eles não estavam mais na Palestina, estavam na diáspora, na dispersão. E esses judeus cristãos, eles estão flertando novamente com as ideias do judaísmo, voltando àquelas ideias de anjos, de lei, de Moisés. E nós vemos que no livro de Hebreus o autor vai fazendo exatamente esse contraste. Cristo é superior aos anjos, a Moisés, aos sacrifícios da antiga aliança. Mas também há um segundo tema muito importante no livro dos Hebreus, que é a incredulidade. Aqueles judeus estavam flertando com o judaísmo porque estavam desviando do cristianismo, eles estavam caminhando para a apostasia. E o autor aos Hebreus, muitas vezes ele adverte dessa forma, dizendo, e esse é o público, ele está advertindo apóstatas, não necessariamente aqueles que estão salvos no sangue do Senhor Jesus, mas aqueles que estão indo para o caminho da apostasia. Ele diz assim, se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Isso é Novo Testamento. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. E aí o autor desenvolve, comparando com os nossos tempos agora, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. O que o autor aos Hebreus está fazendo é o seguinte, ele está dizendo assim, se quem infringia a lei de Moisés com 2 ou 3 testemunhas era apedrejado, de quanto mais severo castigo vocês acham que é digno aquele que não escuta a lei de Cristo, que não escuta o testemunho do Senhor Jesus que já veio a essa terra e nos pregou poderosamente. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. E ele assim conclui, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esse é um alerta para aqueles que não estão em Cristo, aqueles que vivem deliberadamente em pecado. Não achem que porque no Antigo Testamento havia fogo do céu e talvez hoje aqueles que zombam do nome do Senhor não são queimados imediatamente. Não ache
que não há vingança, que não há juízo, que não há castigo. E então, o capítulo 12 também de Hebreus capítulo 12, versículos 18 ao 29, fala desse contraste entre Sinai e Sião, essas duas alianças, usando essas duas metáforas, esses dois lugares, o Monte Sinai e o Monte Sião. E diz assim o texto: ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, a essa aliança que é muito mais visível, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao canglor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhe falasse mais. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado, e o povo dizia assim: até um animal se tocar no Monte Sinai, durante a entrega da lei, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Até Moisés, que estava ali recebendo a lei do Senhor, as pedras, ele se sentia aterrado e trêmulo. Mas então, o versículo 25 diz assim, comparando esse Monte Sinai e o Monte Sião, que vem a descrição a partir do versículo 22, que são de elementos invisíveis, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Ele diz bem assim no versículo 25, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. O mesmo contraste, se nós recusamos ouvir o legislador Moisés, quanto mais se a gente deixar de ouvir Cristo. E diz assim no versículo 26, aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Porque o Monte Sinai, ele tremeu durante a entrega da lei. Mas outra vez, não só um monte, mas a terra e o céu, eles tremerão. No dia do juízo, não pensem que porque não existe fogo caindo do céu agora, não haverá juízo. É o que está dizendo o autor aos Hebreus. Por isso, versículo 28, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Portanto, meus irmãos, concluindo, existem dois grupos em diferentes status. Os que estão longe de Jesus, para esses todo temor é pouco, para esses valem as palavras de Hebreus capítulo 10, pois horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, e um julgamento final está reservado para esse grupo. Mas há um segundo grupo, e glória a Deus que nós estamos nele, porque os que estão em Jesus e foram cobertos por seu sangue, esses não devem mais sentir terror ou medo, e sim um temor filial. Nós não temos mais o medo de escravos, mas o temor de filhos. Esses foram salvos da condenação e não precisam mais sentir medo, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Ou ainda em Romanos, capítulo 8, versículo 15, porque não recebestes um espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes um espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Nós estamos nesse grupo, nesse bendito grupo. É por isso que as visões dos santos não terminam com eles caídos, prostrados ao chão, mas com a graça do Senhor, tocando neles, fazendo-os levantar e dizendo, não temas. A visão de Isaías termina com um anjo vindo e tocando uma brasa nos seus lábios, purificando ele. É assim Deus nos restaurando. Então, em resumo, o que nós vimos aqui, e para dar início a essa série de palestras, é que nós devemos, em primeiro lugar, o primeiro tópico, temer esse Deus Criador. Primeiro, porque Ele é digno como nosso Criador, mesmo antes de nós pecarmos. Segundo, porque Ele é santo. E nós somos pecadores, devedores à sua graça, devedores à sua santidade.
Segundo tópico, esse temor, ele permanece porque não devemos fazer uma distinção artificial do temor, uma distinção artificial do Deus do Antigo e do Novo Testamento. Porém, a graça do Evangelho, ela nos transporta do medo ou do terror para um temor filial, que é uma reverência e santo temor, como está lá em Hebreus. Se você parou para perceber a estrutura do que eu falei, nós percebemos que o temor, então, ele caminha junto com a história da redenção. Nós temos um temor ao Deus Criador na criação, que o homem teme ao Deus Criador pelo que ele é, na medida certa, mas então vem o pecado e ocorre a queda. E o Deus Criador ele se torna ainda mais temível, porque agora ele nos assola o terror da justa condenação do pecado. Mas então ocorre a redenção. E nós não tememos mais a Deus por conta da condenação, porque nós fomos salvos da condenação. Mas tememos a Ele com alegria e amor, como filhos e não como escravos. Deixe-me aplicar brevemente. Jovem, você tem vivido sob o temor do Senhor? Será que você se colocaria na presença dos velhos reis desse mundo de uma forma mais reverente, com maior temor do que você se coloca na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Talvez você tema não passar numa prova de vestibular, não conseguir determinado emprego, não ser bem-sucedido. Pode ser que você esteja vivendo temendo mais as coisas frívolas desse mundo do que a Deus. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. É o que o pastor já me falou aqui. Se a gente teme a Deus, a gente não teme as outras coisas. Segundo, não tenha medo de se aproximar do Senhor, pois se você está em Cristo, não é esse tipo de temor que deve habitar em você. Lembre-se, nós, os que fomos salvos, não tememos mais como escravos, e sim como filhos. Não caia no erro do filho pródigo, que achava que seria tratado como escravo na casa dos seus pais, como servo, porque o seu pai estava esperando ele, de braços abertos, preparando uma festa, correndo ao seu encontro. Não deixe que a distância entre seu pecado e a santidade de Deus te congele longe dele. Lembre-se que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E terceiro, não se esqueça de temer a Deus, a esse Deus santo na sua juventude. Não queira aproveitar os prazeres desse mundo. Escolha viver no temor do Senhor desde já, agora na sua mocidade. O que você será nos próximos 40, 50 anos depende do que você é hoje. Se assim o Senhor Deus permitir que você tenha longa vida, depende do que você é hoje, enquanto jovem. Diz assim J.C. Ryle: a juventude é a sementeira da vida adulta, a estação de moldagem no pequeno espaço da vida humana, o ponto de virada na história da mente do homem. É a estação de moldagem, a juventude, a adolescência. Enquanto jovem, nós somos barro úmido que vai tomando forma nas mãos do Senhor. E a gente toma forma com as nossas ideias de uma forma melhor. Talvez você já tenha tido a experiência de conversar com algum idoso com as ideias um pouco mais fixas, que tem dificuldade. E na juventude a nossa mente é muito mais moldável pelo Senhor. Então escolha temer o Senhor na juventude. Não pense que você pode servir ao mundo na sua juventude, entregar o melhor da sua força, do seu vigor e depois oferecer os restos perante o Rei dos Reis. Meus irmãos, não é sem temor que eu falo para vocês de um assunto tão profundo e tão vital, a piedade. Meu sentimento ao final dessa palestra é igual e faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas. Quem é suficiente para estas coisas? Senhor, dá-nos sempre, Senhor, um coração temente perante o Senhor. Amém.